Você escolhe seu caminho. Uma jornada cheia de ação espera por você. Conquiste uma nova fase. Seja oficial de carreira do Exército Brasileiro. Outras informações em espesex.eb.mil.br. Você pode mais. Junte-se a nós. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa, Pátria Amada Brasil. Tudo tem um começo, seja na infantaria ou nas aviações. É preciso dar o primeiro passo. E é na sala de aula que começa a história dos futuros aviadores e infantes da Força Aérea Brasileira. Uma jornada de muito aprendizado ao longo de 4 anos, até que sejam destinados às suas organizações militares. Para que possam conhecer melhor as possibilidades de atuação dentro da FAB, o Comando de Preparo, o COMPREP, realizou o Simpósio das Aviações e da Infantaria 2022, na Academia da Força Aérea, em Pirassununga, São Paulo. A importância de um simpósio desse é apresentar o COMPREP para os cadetes e as suas capacidades. Não de uma forma teórica, mas de uma forma bastante direta. Então, com a presença dos comandantes de esquadrão aqui, cada um representando uma aviação, com a presença do comando de preparo aqui, a gente está mostrando para eles o que é a nossa Força Aérea de Combate, né? E aí facilitar não só o conhecimento deles, mas que no futuro eles consigam ter maiores informações para escolha das aviações e até mesmo designação de acordo com a necessidade da FAB, né? É uma oportunidade única que o COMPREP nos proporciona de levar aos cadetes do 4º ano informações, conhecimentos sobre as aviações que vão atuar a partir do ano que vem. O evento contou com uma cerimônia militar e um dia intenso de atividades, preparado especialmente para os cadetes do 4º ano. Eles participaram de diversas palestras, onde puderam esclarecer dúvidas. Para a Subchefia de Segurança e Defesa, na área do COMPREP, uma das subchefias que compõem a estrutura do COMPREP, é uma satisfação muito grande retornar ao berço de formação operacional da nossa academia e poder contribuir com o cadete de infantaria nesse simpósio da Infantaria da Aeronáutica para mostrar para eles a projeção operacional em que eles vão se deparar daqui para frente. Por isso que a gente faz com o 4º ano da formação dos oficiais de infantaria e para que eles saibam, na medida que eles saírem aspirantes a oficial de infantaria, o que eles vão enfrentar na carreira dali para frente. Um dos momentos mais aguardados pelos cadetes é esse aqui, a hora de ter contato direto com as aeronaves de cada aviação. E para saber como é essa sensação, eu vou falar agora com o cadete aviador Bitar, que vai contar mais sobre isso para a gente. Cadete, eu queria que você falasse pra gente como que é, né, a sensação de ter esse primeiro contato com as aeronaves. Com toda certeza é muito gratificante termos tantos esquadrões reunidos aqui na Academia da Força Aérea em prol da nossa formação. Tenho certeza que isso vai ser de uma valia inestimável para a nossa formação e que a gente consiga retribuir da maneira que a Força Aérea espera. Os alunos tiveram acesso a 8 aeronaves dos esquadrões da FAB que ficaram em exposição no pátio da AFA, além de receber orientações sobre as missões que atuarão a bordo das aeronaves e características de atuação dos esquadrões. Pelas palestras que a gente teve hoje, acredito que seja muito bom, visto que tem a modernização, tanto a aviação de caça quanto a aviação de transporte com KC e com Gripen. E acredito que todas as outras aviações também têm esse ímpeto, né, de querer melhorar sempre. Brasil. Essa é a nossa força.
inovação e tecnologia de ponta que vai surpreender você. Um evento único, onde o seu produto e a sua marca terão destaque nacional e internacional. Oportunidade para conhecer ainda mais sobre as demandas do mercado e os seus desafios, além de acessar o que há de mais moderno na área da defesa. Não perca essa oportunidade e participe da segunda edição da SC Expo Defense, que será realizada nos dias 19 e 20 de maio de 2022 na Base Aérea de Florianópolis. Santa Catarina te espera para a Feira de Tecnologias e Produtos de Defesa. A gente está chegando aqui hoje no Batalhão da Guarda Presidencial e eu vou conversar com uma história viva dessa organização militar, seu Castilho Castelo de Carvalho, soldado aqui no BGP em 1969, não é isso mesmo, seu Castilho? Isso mesmo. Em 1969 eu vim de Goiânia para Brasília, para servir o Exército no Batalhão da Guarda Presidencial. Eu sou secretário do Batalhão da Saudade. Vai terá 14 anos que eu estou servindo aqui, satisfeitíssimo com isso. Vamos lá então? O senhor se sente ainda servindo novamente? Servindo novamente e muito satisfeito. Bem, o Batalhão da Saudade, como está escrito ali, é de origem lá de Franca, e eles resolveram fazer uma reunião e vir até Brasília no aniversário do batalhão. Estava todo mundo desfilando. O coronel Monte Gomes resolveu falar com o comandante para ver se colocava essa turma para marchar junto com a tropa. E o coronel aceitou e assim começou a iniciar o Batalhão da Saudade dentro do batalhão. Mas depois que você sai do quartel, é que você vê o tanto que isso aqui mudou a vida das pessoas. E depois de tudo, ele conseguiu voltar aqui e ainda pisar no pátio do batalhão, ainda marchar e se sentir como novo soldado. Na época eu servi como motorista e dá muita saudade de lembrar desse momento. Aí, seu Castilho, quando o senhor vê aqui a tropa passar, marchando, dá mais uma saudade também. É o caso, né? Do Batalhão da Saudade é exatamente isso. Ver o passado aqui no futuro. Já estive aqui fazendo ódio unido, passava nesse salzinho mesmo, até parece que eu ainda estou aqui ainda. Seu Castilho, essa rua para o senhor tem um significado especial, inclusive é a rua do Batalhão da Saudade. O Batalhão da Saudade, na sua essência, é o batalhão dos antigos, os que serviram aqui, nós éramos felizes e não sabia, e por isso que estamos sempre voltando, então a placa é muito significativa. Hoje aqui é a cerimonial, mas anteriormente era a CCS, Companhia de Comando de Serviço, onde eu servi em 1969. Essa parte a gente marchava muito aqui. Treinava aqui nesse marchava, fazia ordem unida aqui dentro. Teve pessoa que chegou aqui, mediu aonde ele ficava e ficou emocionado, começou a chorar por conta disso. Aqui é um lugar sagrado para mim. É um lugar onde você volta no passado. Isso é, então, um eterno granadeiro. Sempre serei. Uma vez granadeiro, sempre granadeiro. Nós estamos aqui na IACIT. Bom, o primeiro item que nós precisamos saber é justamente o seu nome, a função, né? E o que é IACIT aqui no Brasil ou internacionalmente. Acho que as pessoas de casa, elas realmente não entendem o que acontece na base industrial de defesa. Seu nome? Perfeito. Muito prazer, meu nome é Gustavo de Castro, eu sou diretor de marketing e vendas da IACIT.
A IACIT é uma empresa estratégica de defesa com mais de 35 anos de atuação no mercado nacional e internacional. Nós somos especialistas na área de controle de espaço aéreo, meteorologia, contramedida eletrônica e vigilância de grandes áreas. Então, temos sistemas radares que são aplicados tanto no monitoramento de grandes áreas marítimas, quanto a possibilidade de aplicá-los no monitoramento de grandes áreas aeronáuticas, né? Cobertura de espaço aéreo de grandes áreas. E também radares de última geração para monitoramento de atmosfera, sistemas que detectam automaticamente tempo severo e geram alertas automáticos para as aeronaves em rota e que também podem ser utilizados para a defesa civil. Então, são sistemas duais, né? Duais, são sistemas que são aplicados em mais de uma situação. Então ela é muito mais do que apenas uma empresa de defesa e segurança. Ela coloca muita tecnologia à disposição, não só dos brasileiros, mas até outras empresas internacionais. Exatamente. Então nós desenvolvemos sistemas que podem ser aplicados no âmbito da defesa. Então tem aplicação específica para monitoramento de alvos, que tem que ser muitas vezes inspecionados, né, pelas forças que mantêm a soberania nacional. Mas também esses sistemas têm versões ou aplicabilidades para o mercado civil. Então são sistemas que podem ser aplicados para monitoramento de embarcações dentro da zona econômica exclusiva e sistemas que podem monitorar, por exemplo, a saúde do oceano. Então monitoram correntes de superfície, amplitude de onda, né, objetos na superfície marítima, como por exemplo manchas de óleo. Então os nossos sistemas eles estão olhando sempre para as questões de defesa, sustentabilidade, como é que a gente pode contribuir, né, dentro do âmbito do mercado civil, né, para aplicações cotidianas, né, mercantis, por exemplo, e também para o mercado de defesa e de segurança pública. Nós estamos aqui na 6ª Mostra BID Brasil. A IACIT, o que ela trouxe para poder mostrar aqui para quem está presente? A IACIT trouxe diversos sistemas de fronteira tecnológica, né? Um deles, por exemplo, é o sistema OTH-0100, que é um radar além do horizonte capaz de monitorar toda a zona econômica exclusiva em tempo real, monitora todo o tráfego marítimo de superfície. Então, se alguma embarcação está trafegando dentro da área de cobertura do radar, essa embarcação é monitorada em tempo real, a rota, o deslocamento, comportamento, e essas informações são processadas com base em inteligência artificial e o sistema gera alertas automaticamente para o tomador de decisão. Essa é uma tecnologia que a gente chama de uma tecnologia de Estado, poucos países no mundo têm essa tecnologia, e o Brasil pode se orgulhar de dizer que tem essa tecnologia 100% nacional. Ou seja, só para revisar, vou reforçar o que foi dito, uma tecnologia 100% nacional. Então nós temos que valorizar mais do que o nosso, né? Nós temos que realmente valorizar não só a tecnologia, mas os profissionais que estão envolvidos também nessa criação. Um recado da IACIT. Bom, a IACIT é uma empresa cuja missão é trazer autonomia tecnológica para o Brasil e contribuir também com a evolução global. Então, eu acho que o melhor recado que eu posso dar é que nós temos muita competência interna no país, nós temos muita tecnologia que pode ser explorada e aplicada no âmbito nacional e que o Brasil, no futuro, ele pode ser enxergado como um país não só de commodity, mas como já está sendo enxergado atualmente, né? É um país país provedor de tecnologia, um país referência em desenvolvimento de sistemas que são aplicados numa diversidade de cenários, dentro de agronegócio, na área de defesa, na área de segurança pública, em saúde. Então, essa tecnologia que a gente está vendo aqui pelas diversas empresas, né, presentes na Mostra BID Brasil, são tecnologias que são transacionais, elas não se aplicam somente ao âmbito de defesa, mas que são aplicadas também em outras áreas. Então, meu recado é esse, o Brasil do futuro não é um país só de commodities, mas também de tecnologia. E qual seria o site? Bom, para quem tiver interesse em conhecer nossas soluções, é www.iacit.com.br e lá quem acessar vai ter acesso, né, vai ter contato com as nossas soluções, com as especificações dos nossos produtos e com a aplicabilidade. Bom, agradeço a oportunidade, então não esqueça de acessar o site da IACIT. Perfeito, muito obrigado. Em meio a tempos conflituosos, como a crise na Europa e no Oriente Médio,
relembramos neste 8 de maio uma importante conquista da paz, o dia da vitória na Europa na Segunda Guerra Mundial. Prestamos um justo tributo de respeito a todos aqueles que enfrentaram o combate e, sobretudo, a todos os que perderam suas vidas a serviço do Brasil na conquista da paz, da liberdade e da democracia. Nossa homenagem também é voltada a toda a população brasileira que sofreu com a guerra, mas nunca perdeu a confiança das ações das Forças Armadas brasileiras no conflito. Entre os heróis que embarcaram para a Itália estavam os expedicionários paulistas, oriundos do 6º Regimento de Infantaria, do 1º Esquadrão de Reconhecimento e do 3º Grupo 105, unidades que hoje integram o Comando Militar do Sudeste. O 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo é o herdeiro dos 73 paulistas que compuseram o pelotão de Military Police da FEB, embrião da atual Polícia do Exército. Apesar das dificuldades inimagináveis, o sucesso da Força Expedicionária Brasileira, do 1º Grupo de Aviação de Caça e da 1ª Esquadrilha de Ligação e Observação de Patrulha da Força Aérea Brasileira e das Marinhas de Guerra e Mercante no Atlântico Sul, permanecem vivos na história como exemplo de determinação e superação do povo brasileiro. A cobra fumou. Olá! Você provavelmente conhece alguém que já perguntou: como faz para se tornar piloto da Força Aérea Brasileira? Esta edição do Fábio em Ação mostra o passo a passo da carreira de aviador militar, da entrada na Academia da Força Aérea até atingir o auge operacional, com o comando das aeronaves de primeira linha. Então sempre eu vi da minha casa os aviões da Esquadrilha da Fumaça, alguns caças passando por cima para fazer alguma apresentação na escola. Então eu sempre olhava e falava, não, um dia eu quero estar ali, um dia eu quero ser piloto da Força Aérea Brasileira. Desde criança, a primeira memória que eu tenho da minha infância mesmo é eu falando para minha mãe que eu queria voar. O primeiro passo para ser piloto na Força Aérea Brasileira é passar na seleção para o curso de oficiais aviadores da Academia da Força Aérea. Desde 2006, as mulheres também podem se tornar pilotos. A disputa por uma vaga na AFA é tão acirrada quanto num curso de medicina. Além de provas teóricas, o candidato passa por testes físico, de saúde e psicológico. Ele também faz o exame de aptidão para a pilotagem militar, o TAP-1000. Na frente do computador, uma console parecida com um jogo de videogame. Nós conseguimos avaliar o potencial psicomotor do candidato para a pilotagem e habilidades cognitivas, atenção concentrada, atenção difusa, raciocínio espacial e habilidade em trabalhar em múltiplas tarefas, ou seja, gerenciar toda a aeronave, gerenciar todo o seu voo, sem trazer riscos para ele ou para outros. Quem faz o ensino médio na Escola Preparatória de Cadetes do Ar não precisa prestar um novo vestibular para a AFA. Isso porque parte das vagas são reservadas aos alunos da EPICAR que tiveram as maiores notas e foram aprovados no TAP-1000. O caminho para atingir o objetivo requer esforço e muito estudo. Na Academia Militar, o aluno é chamado de cadete. O estudo não é restrito ao campo da aviação. O aluno tem instruções militares e aulas acadêmicas, como uma faculdade normal. Atualmente, a AFA é a única escola militar brasileira de nível superior que oferece 2 diplomas ao término dos 4 anos de curso. No curso de formação de oficiais aviadores, a gente sai formado em
Ciências Aeronáuticas e no curso de Administração. Tempo é algo muito precioso que ninguém quer desperdiçar por aqui. Antes mesmo de realizar o primeiro voo, os alunos dedicam-se a estudar manuais da aeronave e de procedimentos de voo. Tudo tem que estar na ponta da língua. Jugular e luvas ajustadas, plugs, microfone e fone conectados. Instrutor, comandos livres? Livres. Quando eu chego para o briefing, para o instrutor, a missão é de pouso. Tem que saber tudo da teoria do pouso. O instrutor vai lá e vai me ensinar como eu aplico essa teoria. As aulas práticas nos aviões entram no pacote de ensino no 2º e no 4º ano. É quando o cadete reveza os dias entre os esquadrões de voo e as salas de aula. Primeiro com o avião T-25, o treinador que permite aprender as regras elementares do voo e fazer manobras e acrobacias, que são a base para um piloto militar. Aqui é onde se define se o cadete tem condições ou não de prosseguir na carreira como aviador dentro da Força Aérea. Esse é o melhor avião do mundo, né? Porque ele carrega sonhos, né? Muita gente espera muito tempo para pilotar esse avião. Os próximos aviões são uma consequência desse trabalho. Depois vem o T-27 Tucano, o mesmo que a Esquadrilha da Fumaça usou por 30 anos para fazer piruetas nos céus. Um avião de performance melhor do que o cadete aprendeu no T-25, então ele voa um pouco mais rápido, ele voa mais alto, então precisa de oxigênio e tudo mais. Para a gente conseguir mostrar os hangaretes aqui lotados de aviões só mesmo no final da tarde ou bem no início da manhã. Isso porque aqui na Academia da Força Aérea são realizados pelo menos 96 voos diários. Ao longo dos 4 anos que o cadete passa por aqui, ele acumula 150 horas de voo, 100 delas só no 4º ano. Começa com a fase de pré-solo, ele primeiro vai aprender a voar avião simplesmente, conhecendo a área de instrução, aí depois passa para manobras e acrobacias, depois a fase de instrumento, que é voar sem precisar olhar para fora, confiando nos instrumentos, e por final a fase de formatura, que é voar na ala operacionalmente. Então. A formatura na AFA encerra um ciclo de formação, mas para ser um piloto operacional, os aspirantes ainda terão novos desafios pela frente. É só um instante, a gente já volta. Aqui em Natal inicia o processo de especialização dos pilotos da Força Aérea Brasileira. Depois de formados na AFA, eles vêm para cá e o grupo é dividido em 3 grandes áreas da aviação: o transporte, a caça e o helicóptero. Mas o processo de formação não termina aqui. Depois de um ano, quando eles forem para os esquadrões espalhados em todo o país, o aprimoramento continua, até eles atingirem o auge operacional, que é quando eles passam a operar as aeronaves de primeira linha. O C-95 Bandeirante é o avião usado para o treinamento básico dos pilotos de transporte e patrulha. Velocidade de 380 km por hora, 2 motores e aviônica moderna. Dominar este avião é um passo fundamental antes de seguir para as unidades aéreas. O
hoje em dia a gente consegue estar muito mais próximo das aviações de primeira linha do que anteriormente. Acompanhamos um briefing, a reunião antes do voo entre instrutor e alunos. A missão aqui é navegação a baixa altura, um tipo de voo usado para lançar carga ou paraquedistas. O bandeirante pode levar até 15 combatentes. Quem escolhe asas rotativas como tipo de aviação faz o curso de especialização nessa aeronave, o H-50 Esquilo, um helicóptero muito versátil que permite ser reconfigurado de acordo com o tipo de missão. Eu acho que o curso ele é muito amplo, é muito versátil, ele te mostra várias coisas que você pode fazer com o helicóptero, desde fazer um procedimento de instrumento para salvar uma pessoa. Ao longo do ano, os alunos cumprem quase 100 horas de voo. É tempo suficiente para aprender técnicas de emprego de armamento, transporte de feridos, carga e busca e salvamento, tanto em terra como no mar. A que eu mais gostei até hoje foi a parte de içamento no mar. Foi eu ter essa percepção de que eu podia estar salvando uma vida de verdade, de retribuir tudo aquilo que a sociedade espera da gente. As características das missões de quem no futuro vai decolar para defender a soberania do espaço aéreo determinam o perfil do piloto de caça, que exige habilidades psicomotoras e cognitivas bastante acentuadas. Você está sozinho, você não tem alguém que possa lhe checar ou eliminar aquele erro, né? Estou falando do emprego operacional propriamente dito. Você está sozinho, o piloto aqui ele termina sendo um gerente de missões complexas. As técnicas aprendidas no curso formam a base para toda a carreira. Aqui é o primeiro contato com o emprego de armamento. É também onde ocorre a primeira etapa da formação operacional. Até chegar ao comando das aeronaves consideradas de primeira linha, os aviadores ainda terão pela frente cursos operacionais específicos, muitas horas de voo e de estudo. Mas o combustível que continua a alimentar o sonho de infância destes profissionais vai além do voo. Vem da vontade de servir ao país por meio da carreira que abraçou. Jovem brasileiro que quer entrar na Força Aérea e seguir carreira como piloto é que persevere, acredite em você. Que ninguém que está aqui na Força Aérea é um super-homem, é uma pessoa, um dia já foi jovem como vocês, que acreditou em um sonho, né, e fez esse sonho acontecer com os esforços. Esta edição fica por aqui. Esperamos ter ajudado a esclarecer as suas dúvidas. Mas se você quiser saber mais algum detalhe ou compartilhar os seus comentários conosco, manda um e-mail para a gente, fabtv@fab.mil.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Fab em Ação. Tchau! Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. A proposta é que a Escola de Formação de Sargentos de Carreira do Exército seja localizada ao sul do terreno do Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcante, escolhido pela proximidade com a região metropolitana de Recife, em Pernambuco.
Ocupando 1.235.000 metros quadrados do terreno, haverá a escola, o Parque de Tiros, a Vila Olímpica e a Vila Militar, com possibilidade de 3 acessos externos, além da interligação entre esses complexos. Na área da escola, de 840.000 metros quadrados, pavilhões administrativos, alojamentos, estrutura logística, curso básico, batalhão de comando e serviço e os núcleos dos cursos para a formação de sargentos nas áreas combatente, logística técnica, de aviação, música e saúde. No espaço do estacionamento, um grande recuo de área verde que faz uma referência simbólica à divisa de sargento-aluno e, ao fundo, o pátio de formaturas. No Parque de Tiros, estandes de tiros abertos e confinados, pavilhões de apoio, reserva de armamento, simuladores e paiol, perfazendo 110.000 metros quadrados. Com uma área de 140.000 metros quadrados, a Vila Olímpica, composta por um estádio, pista de circuito, pista de cordas, piscina, um pavilhão administrativo, ginásio e quadras poliesportivas. Por último, a Vila Militar, planejada em uma área condominial de 145.000 metros quadrados. Haverá a residência do comandante da escola, à esquerda, 14 prédios para graduados, à direita, 10 prédios para oficiais, com 24 apartamentos cada um, e ao centro, 2 áreas de lazer, completas e independentes, além de praças com parque infantil e equipamentos para atividade física e uma pista de corrida em todo o perímetro da vila. Por tudo isso, o Comando Militar do Nordeste aguarda a Escola de Formação de Sargentos de Carreira do Exército. Eles detêm as armas da nação. Têm como obrigação defender a República e os poderes constituídos. Eles têm sob a guarda os milhares de quilômetros de fronteiras. E em uma escolha, eles defendem a pátria com a própria vida. Para proteger nosso país, temos hoje cerca de 350.000 militares na ativa. Marinha, Exército e Aeronáutica formam as organizações das Forças Armadas do Brasil. Hierarquia e disciplina são pilares da carreira militar. Reconhecer isso é fundamental para que os militares coloquem a proteção do país acima de qualquer escolha. Mas como garantir que todos cumpram a sua missão? Essa e outras respostas você vai conhecer aqui. Seja bem-vindo ao Superior Tribunal Militar. A Justiça Militar da União existe há mais de 200 anos. É a justiça mais antiga do país. Foi instituída em 1808, poucos meses após a chegada da família real no Rio de Janeiro. Na vinda para o Brasil, o príncipe regente de Portugal, Dom João, criou o Conselho Supremo Militar e de Justiça, o embrião de todas as justiças brasileiras. Durante o Império e início da República, a Justiça Militar brasileira fazia parte do Poder Executivo, mas com a Constituição de 1934, ela foi incluída no Poder Judiciário, onde permanece até os dias de hoje. 12 anos depois, veio a Constituição de 1946 e com ela mais uma mudança de nome. Sai o termo Supremo e entra o Superior Tribunal Militar. Em 1972, a sede do STM foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília, nova capital do país. Outras mudanças na composição e competência foram feitas na Constituição de 1988 e vigoram até hoje. As Forças Armadas brasileiras podem exercer poder de polícia quando solicitado para garantir a lei e a ordem. Isso acontece na segurança de grandes eventos e no apoio à população em situações de calamidade pública, por exemplo.
E é pela organização e pela singularidade das Forças Armadas que a Constituição resguardou uma justiça especializada para processar e julgar crimes militares definidos pela legislação penal militar. Para isso, atua em duas instâncias. A primeira é composta por 39 juízes, distribuídos em 12 circunscrições judiciárias militares, onde estão 20 auditorias militares, sendo uma de correição. Os julgamentos da primeira instância são realizados por conselhos permanentes de justiça, quando os réus são praças, e por conselhos especiais de justiça, quando os réus são oficiais. Os conselhos são formados por um juiz auditor e por 4 militares de patente superior à do réu. E como se processa o julgamento na Justiça Militar da União? Assim que o inquérito policial militar é concluído, ele é enviado à Justiça Militar da União, que abre vistas ao Ministério Público Militar. Este decide se oferece denúncia ou não. Se o Ministério Público não se convencer de que há indícios para oferecer denúncia, o IPM é arquivado. Mas se o Ministério Público Militar oferecer denúncia, o processo tem início na primeira instância da Justiça Militar da União. De acordo com o resultado do julgamento nas auditorias, a defesa do réu ou o Ministério Público podem entrar com recurso que será julgado no Superior Tribunal Militar, a última instância desta justiça especializada. O STM é composto por 15 ministros, sendo 10 militares da ativa e do posto mais elevado da carreira. Desses 10, 3 são da Marinha, 4 do Exército e 3 são da Aeronáutica. Os outros 5 são civis escolhidos pelo Presidente da República, dentre brasileiros maiores de 35 anos, sendo 3 advogados de notório saber jurídico, um juiz auditor e um membro do Ministério Público Militar. Essa formação mista da corte é conhecida como escabinato. E quais os crimes julgados pela Justiça Militar da União? Crimes cometidos contra militares e contra o dever militar. Crimes contra a administração e o patrimônio militar. Os cometidos em locais sob a administração militar. E os crimes cometidos em tempos de guerra. Assim, a Justiça Militar pode julgar um civil caso ele cometa algum desses crimes. Por outro lado, um militar também pode ser julgado pela Justiça Comum, se o crime que ele cometer não tiver amparo na legislação militar. Esse é o seu Superior Tribunal Militar que trabalha pela garantia dos direitos de toda a nação. Olá, você está na TV Verde Oliva e acompanha o Destaques da Semana. O Exército Brasileiro participa de mais uma Operação Ágata. O objetivo é reprimir ações de narcotráfico, contrabando, garimpo ilegal, pesca predatória e outros ilícitos. A mobilização, integrada com a Marinha, a Força Aérea e órgãos de segurança, ocorre em diferentes estados e períodos ao longo do ano. Entre os dias 21 e 24 de março, o 1º Esquadrão do 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado, integrante da Força de Prontidão, realizou o período de adestramento básico. A atividade começou com o apronto operacional e, logo após, ocorreu a saída para o cumprimento das missões, que incluíram operações de reconhecimento e de ressuprimento noturno, além da execução de tiros dos armamentos orgânicos do Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. O Museu Militar do Comando Militar do Sul inaugurou um simulador da viatura de transporte de pessoal Guarani. A estrutura é uma réplica do veículo real. Um sistema de áudio simula os sons ambientes, como motor, buzinas, sirenes e explosões. A atração é aberta ao público e a entrada é gratuita. O simulador pode ser visitado durante o horário de funcionamento do museu, às quartas-feiras, das 10 da manhã até às 8 da noite, e aos sábados e domingos, das 10 da manhã até às 6h30 da noite. Representantes das principais agências de comunicação social do Exército participaram de reuniões conduzidas pelo Centro de Comunicação Social do Exército, Seconsex, em Brasília.
O encontro teve como objetivos a orientação, a integração, a coordenação das ações de comunicação social e o estabelecimento de metas de comunicação estratégica e de relações institucionais para 2022. Foi lançada a pedra fundamental da nova Escola de Formação e Graduação de Sargentos de Carreira do Exército, em Pernambuco. A cerimônia foi realizada no Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcante e contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, do comandante do Exército Brasileiro, General Paulo Sérgio, e de outras autoridades civis e militares. Organizações militares da região amazônica realizaram os estágios de adaptação à selva. O Centro de Instrução de Guerra na Selva e o 1º Batalhão de Infantaria de Selva ministraram o estágio aos militares recém-chegados à guarnição de Manaus. Já o 2º Batalhão de Infantaria de Selva realizou o treinamento para os militares da guarnição de Belém entre os dias 21 e 25 de março. Em Petrolina, Pernambuco, o 72º Batalhão de Infantaria Motorizado realizou o estágio de adaptação à Caatinga e o estágio de adaptação e operações na Caatinga para oficiais, subtenentes e sargentos do batalhão. Confira no e-blog 2 artigos sobre o exercício Viking 2022, o maior exercício multifuncional de operações de paz do mundo. Acesse eblog.eb.mil.br. O Destaques da Semana fica por aqui. Até a próxima! O Brasil avança nos cenários nacional e internacional. Mas para que uma nação prospere, muito trabalho, estudo e dedicação são necessários. Nos orgulhamos de nossas origens e respeitamos as tradições construídas em 5 séculos de evolução. Somos um povo único, belo e trabalhador. Desbravamos rios e mares com o propósito de consolidar nossa soberania. Conquistamos e mantemos uma das mais vastas áreas territoriais, berço da maior biodiversidade do planeta e rica em recursos naturais. Cobrimos com nossas asas uma vasta dimensão, levando apoio e atenção à nossa gente. Nunca nos furtamos de prestar o socorro nos momentos mais difíceis e desafiadores. O Brasil evolui e com ele as nossas Forças Armadas, sempre vocacionadas ao atendimento de nossos objetivos nacionais. Pois somos um povo honrado, de fé inabalável no futuro do Brasil, capaz de sacrificar a própria vida pela pátria. 2022. Ano do bicentenário da independência. Nenhum valor é maior que a nossa liberdade. Nenhum ideal é maior que a nossa soberania. Olá, este é o Conheço o Seu Exército, o seu tutorial do Exército Brasileiro. E como eu prometi no programa passado, a gente vai continuar a falar de continência, mas para tirar algumas dúvidas. Tudo bem, pessoal? Antes de a gente entrar no assunto mesmo do programa, eu vou lembrar de você se inscrever no canal do Exército no YouTube. Basta você clicar no botão que tem logo abaixo aqui do vídeo e aí você vai sempre receber as atualizações dos vídeos do Exército. Bom, a primeira dúvida que eu vi é se a pessoa pode prestar continência com a mão esquerda. E não. De acordo com o Manual de Ordem Unida do Exército, a continência sempre tem que ser prestada com a mão direita, tá certo? E uma outra questão, os civis, eles podem prestar continência? Para responder a essa questão, outra dúvida. Para responder essa dúvida, a gente tem que pensar no que é uma continência. Bom, uma continência é um sinal de respeito, é um cumprimento, é uma saudação. Não tem nada escrito que diga que um civil não pode prestar uma continência. Se um civil fizer esse gesto para um militar, né, e provavelmente vai ser visto como isso mesmo, um gesto de respeito.
Agora, os militares, quando eles prestam continência, eles têm uma série de regulamentos que eles têm que cumprir. A gente tem o Manual de Ordem Unida, que fala sobre o movimento, e a gente tem o Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas. Aí já esse regulamento fala em que circunstância o militar deve prestar continência, como é que deve ser feito o momento desse movimento. E a principal regra é a seguinte, que o militar mais moderno, ou seja, aquele que está mais abaixo na hierarquia, ele vai fazer o movimento da continência primeiro, ele vai cumprimentar primeiro um superior hierárquico, ou seja, alguém mais antigo. E o regulamento também fixa o seguinte, que o militar mais antigo, ele tem que responder a essa continência. Mas e se o militar ele não estiver fardado? O que ele faz? Ele presta continência mesmo assim? Não. A continência, o militar só vai prestar quando ele estiver fardado. Se ele tiver a paisana, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um cumprimento normal para aquele superior hierárquico. Vai dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E é isso. Bom, pessoal, essas eram as dúvidas sobre a continência e eu espero que vocês tenham achado o programa interessante. A gente vai levantar outros temas para trazer nos próximos programas, então continue dando as suas sugestões, seja no canal do Exército no YouTube ou então nos comentários no Facebook, tá bom? Até o próximo programa. Para manter a capacitação do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais de Força de Paz de Emprego Rápido, está sendo realizado aqui no Rio de Janeiro um treinamento. Esta tropa da Marinha ascendeu ao nível 3 do Sistema de Prontidão de Capacidade das Nações Unidas para emprego em missões de paz. Esta é a primeira tropa brasileira que alcança esse patamar. A principal característica é a prontidão operativa. Autoridades do Ministério da Defesa, imprensa, universitários da PUC-Rio, Uniswan e Estácio de Sá, aspirantes da Escola Naval e o representante da Rede Brasileira de Pesquisa sobre Operações de Paz acompanham todo o treinamento, no qual são simulados estabelecimento de corredores humanitários com emprego de carros lagarta anfíbios, assistência humanitária com emprego da equipe de engajamento, desativação de artefato explosivo e emprego gradual da força com o uso de força letal. O público também pôde conhecer uma base de operações temporária, que tem capacidade para 250 militares, unidade médica e possui ainda autonomia para 60 dias sem ressuprimento. Também foi apresentado o Centro de Operações de Paz de caráter naval, responsável pela condução de cursos que visam a capacitação dos militares que serão empregados em missões da ONU. Você escolhe seu caminho. Uma jornada cheia de ação espera por você. Conquiste uma nova fase. Seja sargento do Exército. Estão abertas as inscrições para o concurso de sargento de carreira do Exército Brasileiro. Você pode mais. Junte-se a nós. Inscrições em esa.eb.mil.br. Exército Brasileiro, braço forte e mão amiga. Ministério da Defesa, Pátria Amada Brasil. Como oficial da Marinha do Brasil, que sempre acompanhou e admirou a Nuclep pelo trabalho diferenciado na fabricação dos submarinos classe Tupi, de tecnologia alemã, e que colocou o país na década de 90 num grupo seleto de nações construtoras de submarinos, presidir a empresa era uma honra. Eu costumo dizer que quem visita a empresa conhece seu piso fabril, sua mão de obra especializada, tecnologia e capacidade de produção grandiosa, se emociona. Definitivamente, saem daqui ainda mais brasileiros. Dá muito orgulho saber que tudo isso é nosso, criado para atender o Programa Nuclear Brasileiro, e hoje atende aos projetos mais estratégicos do nosso país. É maravilhoso como almirante, como gestor, como presidente,
mas, sobretudo, como cidadão brasileiro. Isso tudo aqui é nacional, é do Brasil e é único. Na minha gestão, trabalho para deixar um legado. Meu foco é dar perenidade para a Nuclep, que ela consiga depender cada dia menos da União e possa, com nossos projetos para o setor energético, equilibrar a sua receita, o que permitirá à empresa se dedicar aos projetos nucleares e de defesa, estratégicos para o Brasil e que só a Nuclep pode atender. E está dando certo. Em 2021, nós invertemos o saldo negativo, fechando no positivo. E estou certo que a partir deste ano, os resultados serão ainda melhores. Temos funcionários com expertise e conhecimento diferenciados, que não se encontram no mercado. Posso dizer que, por mais que eu saiba, ainda aprendo com os senhores e senhoras todos os dias. Minha missão aqui está sendo cumprida e estou convicto de que ninguém segura a Nuclep. Participaremos dos programas nucleares do Brasil e daremos nossa contribuição às próximas usinas prevista pelo governo. Assim como entregaremos o submarino de propulsão nuclear para a querida Marinha do Brasil. Que venham mais 42 anos de muito sucesso para a Nuclep e para o desenvolvimento da nossa nação. Tudo tem um começo, seja na infantaria ou nas aviações. É preciso dar o primeiro passo. E é na sala de aula que começa a história dos futuros aviadores e infantes da Força Aérea Brasileira. Uma jornada de muito aprendizado ao longo de 4 anos, até que sejam destinados às suas organizações militares. Para que possam conhecer melhor as possibilidades de atuação dentro da FAB, o Comando de Preparo, o COMPREP, realizou o Simpósio das Aviações e da Infantaria 2022, na Academia da Força Aérea, em Pirassununga, São Paulo. A importância de um simpósio desse é apresentar o COMPREP para os cadetes e as suas capacidades. Não de uma forma teórica, mas de uma forma bastante direta. Então, com a presença dos comandantes de esquadrão aqui, cada um representando uma aviação, com a presença do comando de preparo aqui, a gente está mostrando para eles o que é a nossa Força Aérea de Combate, né? E aí facilitar não só o conhecimento deles, mas que no futuro eles consigam ter maiores informações para escolha das aviações e até mesmo designação de acordo com a necessidade da FAB, né? É uma oportunidade única que o COMPREP nos proporciona de levar aos cadetes do 4º ano informações, conhecimentos sobre as aviações que vão atuar a partir do ano que vem. O evento contou com uma cerimônia militar e um dia intenso de atividades, preparado especialmente para os cadetes do 4º ano. Eles participaram de diversas palestras, onde puderam esclarecer dúvidas. Para a Subchefia de Segurança e Defesa, na área do COMPREP, uma das subchefias que compõem a estrutura do COMPREP, é uma satisfação muito grande retornar ao berço de formação operacional da nossa academia e poder contribuir com o cadete de infantaria nesse simpósio da Infantaria da Aeronáutica para mostrar para eles a projeção operacional em que eles vão se deparar daqui para frente. Por isso que a gente faz com o 4º ano da formação dos oficiais de infantaria e para que eles saibam, na medida que eles saírem aspirantes a oficial de infantaria, o que eles vão enfrentar na carreira dali para frente. Um dos momentos mais aguardados pelos cadetes é esse aqui, a hora de ter contato direto com as aeronaves de cada aviação. E para saber como é essa sensação, eu vou falar agora com o cadete aviador Bitar, que vai contar mais sobre isso pra gente. Cadete, eu queria que você falasse pra gente como que é, né, a sensação de ter esse primeiro contato com as aeronaves. Com toda certeza é muito gratificante termos tantos esquadrões reunidos aqui na Academia da Força Aérea em prol da nossa formação. Tenho certeza que isso vai ser de uma valia inestimável para a nossa formação
e que a gente consiga retribuir da maneira que a Força Aérea espere. Os alunos tiveram acesso a 8 aeronaves dos esquadrões da FAB que ficaram em exposição no pátio da AFA, além de receber orientações sobre as missões que atuarão a bordo das aeronaves e características de atuação dos esquadrões. Pelas palestras que a gente teve hoje, acredito que seja muito bom, visto que tem a modernização, tanto a aviação de caça quanto a aviação de transporte com KC e com Gripen, e acredito que todas as outras aviações também têm esse ímpeto, né, de querer melhorar sempre. Brasil. Essa é a nossa força. Você escolhe seu caminho. Uma jornada cheia de ação espera por você. Conquiste uma nova fase. Seja sargento do Exército. Estão abertas as inscrições para o concurso de sargento de carreira do Exército Brasileiro. Você pode mais. Junte-se a nós. Inscrições em esa.eb.mil.br. Exército Brasileiro, braço forte e mão amiga. Ministério da Defesa, Pátria Amada Brasil.